Pode tomar o seu lugar nessa noite. Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor. O Senhor verdadeiramente habita no meio dos louvores. E muitas vezes o inimigo ele quer roubar isso da gente. Muitas vezes estamos na casa do Senhor e nos sentimos cansados. E não vemos a hora, estamos preocupados com o que está lá fora, querido. O Senhor está dizendo nessa noite assim, ó, não se preocupe com nada que você deixou lá fora. Se preocupe em me adorar, porque o que é seu, cuido eu, diz o meu Deus. O que é seu, cuido eu. Não se preocupe com o dia de amanhã também. Não se preocupe com a sua empresa, não se preocupe com o seu negócio. Não se preocupe, porque o que é seu, o papai está cuidando, amém? Glória a Deus. As grandiosidades de Deus, vivendo as grandiosidades de Deus, vivendo as grandezas de Deus. E quando eu li essa passagem, verdadeiramente Abraão viveu as grandezas de Deus. A sua casa viveu as grandezas de Deus. Mas aí o Senhor colocou no meu coração que para você viver as grandezas de Deus não é de qualquer maneira, querido. É aquilo que o pastor Rodrigo estava pregando aqui. Deus poderia colocar simplesmente, amor, olha, receba as minhas grandiosidades. E tem momentos que Deus faz dessa maneira conosco, porque não é por merecimento. Ele fala assim, olha, eu dou, pronto e acabou. Mas na maioria das vezes nós aprendemos na palavra do Senhor que houveram algumas ações. A primeira, crer, obedecer, ter fé e algo que é difícil, gente. Quem falar que não é, sair da sua zona de conforto. É Deus mexer com você, você está ali quietinho, bem gostosinho. É você estar sentado aí e de repente Deus falar assim, ó, levanta. É você que vai orar. É você que vai pregar. É você que vai fazer a minha obra. E aí Deus vai e faz isso com Abraão. Abraão estava lá bem feliz, no meio da parentela dele. Aleluia, glória a Deus. Eu falei para eles que estava, eu já falo alto, né, gente? Estava doendo aqui no meu ouvido, eu escutando a minha própria voz. Glória a Deus, obrigada. E aí, Deus vem para ele e fala assim, olha, sai do meio da sua parentela. E ele não ficou questionando a Deus, não, ele foi. E ele confiava tanto em Deus, e isso me chama sempre muito a atenção, que ele não... Deus falava para ele, ele chegou a um ponto que ele olhou para Ló e falou assim, olha, se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá, porque ele sabia que aonde ele estivesse, as bênçãos do Senhor e a grandiosidade de Deus estaria com ele. Então sabe o que Deus já está te falando? Aonde você estiver, se você estiver com o Senhor, você será bem-aventurado. Aonde você colocar os seus pés, se você estiver com o Senhor, haverá bênção sobre a sua cabeça. O lugar é transformado através da sua vida. O lugar é transformado através da sua vida. Tem pessoas que esperam que aquele local se transforme, mas você continua o mesmo. Não, primeiro nós somos transformados, depois aquele local é transformado. Primeiro você vive a grandiosidade de Deus e através de você, toda a sua família será abençoada. Você verá a sua casa sendo transformada, o seu cônjuge sendo abençoado, o seu filho sendo transformado. É quando nós mudamos. É quando nós temos a atitude como Abraão teve. E algo que me chamou a atenção é que você viver as grandiosidades de Deus, isso não te impede de questionar a Deus. Mas eu quero que você preste muita atenção, que questionar é diferente de reclamar. Diga aí, questionar é diferente de reclamar. Deus não se agrada com uma pessoa reclamona. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de alguém que só reclama. É chato, né? Essa parte de pessoa assim. Agora imagine Deus olhando dos céus e Ele falando, eu já fiz tanto por ela, eu já fiz tanto por ele, e ele ainda não enxerga o quanto sou grandioso e continua reclamando por coisas tão pequenas. E ali, esse versículo ele deixa claro como Abraão teve ousadia. Ele obedecia a Deus. Ele cria em Deus,
Ele ia para onde Deus mandava, mas olha, chegou nesse ponto, eu quero que ele fale para Deus. Gênesis 15, 2 e 3 diz assim, olha. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filho, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Viver a grandiosidade de Deus não te isenta do direito de questionar. Mas se você reclama, você perde o direito de viver as coisas grandes que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Deus nessa noite tem coisas grandiosas para entregar na sua vida. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área espiritual. Eu não sei que área você está buscando, mas eu sei que o meu Deus, Ele disse nessa noite, olha... Eu estou entregando, eu estou trabalhando, eu estou cuidando, eu estou vendo, eu estou colhendo as suas lágrimas, porque eu sou aquele que cuida e conhece do seu interior. Quem formou? Você foi Deus. E ali quando nós vemos que Abrão acaba fazendo este questionamento, ele já tinha saído da área de conforto dele, Deus movimentou. Sai daqui, olha, não é aqui que eu quero que você fique. Ele foi. E de repente o Senhor leva ele e fala assim, olha para os céus e conta as estrelas. E quando eu estava lendo isso hoje, eu fiquei imaginando um céu estrelado, sem poluição na época, onde você poderia ver todas as estrelas lindas. E pela palavra nós podemos entender que eram muitas, porque o Senhor diz assim, olha, conta as estrelas. Você pode contar? E Abraão não podia contar. Você pode contar e visualizar o tamanho da bênção que Deus tem para você. Você pode visualizar as promessas que o Senhor já fez e você já se esqueceu. Por isso que é importante, querido, não deixe de fazer isso aqui. Gratidão todos os dias. Marcar, sabe o que o Senhor tem feito? Porque muitas vezes nós olhamos para o tamanho da nossa necessidade, mas nós não olhamos o tamanho do Deus que nós servimos. E ali, quando Abraão olha aquilo, eu acredito que ele olhou e falou assim, como assim, descendência? Então tá bom, vai ser do mordomo que eu tenho aqui, né? Vai vir desse mordomo. E quantas vezes nós pensamos assim também? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por essa situação. Espiritualmente, ministerialmente falando. Porque aos 14 anos de idade, o Senhor falava através dos pastores que eu tinha, olha, você vai pregar em lugares grandes. Olha, eu vou te levar, a sua voz vai chegar em lugares que você nem imagina. E eu falava assim para Deus, Senhor, mas eu não sei nem pegar o microfone. Senhor, mas eu não sei nem saudar a igreja. É para saudar, eu já estou agradecendo e terminando. Isso não vai acontecer comigo, isso vai acontecer com qualquer um. E aí me pegaram na época, me levaram para seminário. E eu fui conhecer seminário, e eu olhava e falava assim, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque eu mensurava o poder de Deus diante da minha pequenez. Eu mensurava o poder do Senhor diante da minha incapacidade, da minha impossibilidade. Então não mensure, porque nós não conseguimos mensurar o poder de Deus. Nós não conseguimos mensurar aonde Ele vai te tirar e aonde Ele vai te colocar. Mas nessa noite Ele está falando assim, olha, não importa o quão pequeno você é, não importa o quão insignificante você é, eu tenho coisas grandes para a sua vida. E eu olhava e eu falava, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, eu mal sei falar. E aí quando eu li hoje essa palavra, o Senhor me trouxe isso. E talvez Abrão também pensou naquele momento. E talvez ele pensou na lógica humana. Eu, na minha lógica humana, uma pessoa, para Deus capacitar, ela já tinha que ter tudo. Eu não tinha nada. Não tinha conhecimento na palavra. Não tinha desenvoltura. Timidez tinha de sobra. Mas Deus, Ele não olha o que você tem. Deus, Ele não olha o que você é, mas Deus trabalha mediante a misericórdia dEle. E Ele olhou e falou assim, olha, ali tem alguém, ninguém está vendo nada. Ainda que ninguém veja, eu vejo. Ainda que Deus não, que o homem não veja, Deus está vendo qual é o seu valor. A grandeza do Senhor se manifesta na sua vida, independente
do tamanho da sua dificuldade. Você está entendendo isso? Não interessa o tamanho da sua dificuldade, a grandeza do Senhor, ela se manifesta sobre a sua vida. Talvez hoje você olhe e você veja a sua vida espiritual tão arrasada. Talvez você olhe e fale assim: meu Deus, eu não consigo nem orar, meu Pai. Como que eu vou alcançar essa bênção se eu não consigo nem orar? Mas você está ouvindo a palavra, então ela está germinando. E Deus está falando assim: olha, ainda que ela seja pequenininha assim, olha. Ainda que seja do tamanho de um grão, pequenininha. Mas é daí que vai germinar e grandes coisas vão acontecer. Você crê dessa maneira? Ali Abraão, ele também pensou talvez dessa maneira. Como queria sair uma descendência dele. Mas o agir de Deus, ele não depende do que você tem, do que eu tenho. A mudança na sua vida, eu quero dizer que não depende da sua possibilidade. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas se apegam àquilo que elas acham que elas são. Eu tenho um bom emprego porque eu sou uma pessoa, eu faço a diferença lá. Você tem que fazer a diferença, você tem que fazer a diferença. Mas você tem que olhar e reconhecer que quem te deu foi Deus. Quem prospera é Deus. Quem faz você crescer é Deus. Quem manda funcionários é Deus. Quem manda a prosperidade é Deus. Eu costumo falar que eu tenho vários diplomas. Pela misericórdia do Senhor. Mas isso não me tirou de trás de uma pilastra que eu me escondia em determinada igreja que nós éramos. E eu me escondia naquela pilastra para que ninguém me desse a oportunidade, ninguém me chamasse para dar um testemunho, ninguém falasse para mim sair dali. Porque a minha timidez era muita e eu olhava e só vinha incapacidade em mim. E eu não olhava o tamanho da grandiosidade do Deus que eu servia. Não foram os diplomas que me tiraram de lá de trás daquela pilastra. Não foram os diplomas que me deram conhecimento na palavra. Não foram os diplomas que prosperaram na minha vida. Mas foi um Deus todo-poderoso, grandioso, maravilhoso e eterno. E que nessa noite está falando: eis que eu faço tudo em dobro. Nós temos que diminuir para que o Senhor possa crescer. Nós temos que diminuir para que o Senhor possa crescer. Deus prospera na vida da gente em sabedoria, sim, para que você possa administrar o que Ele coloca sobre a sua mão. Mas você tem que reconhecer que a grandiosidade é dele e não é de você. Deus prospera nas nossas vidas em todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas que você não venha esquecer que maior é aquele que te chamou e colocou sobre a sua vida essa bênção. Quando nós falamos das grandiosidades do Senhor, nós vemos que para vivê-las nós temos que fazer escolhas, nós temos que ter fé, nós temos que sair da nossa zona de conforto, como Abraão saiu, estava lá no meio da parentela, ó, sai daí. Eu não sei se vocês já viveram isso, eu vivi isso também. Morávamos ali, grudadinho com a minha família, e aí chegou um momento que, ó, sai, e fomos para longe. No primeiro momento, eu fiquei aterrorizada. E eu falava: meu Deus, o que eu fiz? E depois eu entendi que Deus queria que eu e a minha família vivêssemos as grandezas do Senhor. Talvez, se nós estivéssemos ali, nós não estaríamos vivendo. Obedeça a Deus e viva as grandezas de Deus sobre a sua vida, amém? Obedeça a Deus. Aquele que obedece a Deus, ele vai, vem, ele vem, fica, ele fica. Aquele que anda segundo a vontade do Senhor, não tem como ele não viver as grandiosidades de Deus sobre a sua vida. Então, por conta disso, pastora, se eu vou viver todas as grandiosidades do Senhor, eu não vou ter mais problemas? Não, né? Sim, nós teremos desafios. Mas tem uma coisa, Deus não vai nos abandonar. E aí nós vamos até a história de Jó. E aí nós lemos que Jó, no final de tudo que ele passou, lá em Jó 42:5, diz assim: olha, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios
olhos, Jó viveu a grandiosidade de Deus em todas as áreas da vida dele. Foi na área financeira, foi na área familiar, foi na área da cura. Ele viveu a grandiosidade de Deus. Eu não sei o que você necessita de Deus, mas eu sei que o nosso Deus nessa noite, Ele está aqui com uma bandeja de ouro passando e distribuindo para aquele que crê, que adorar e que dizer: o meu Redentor vive e Ele se levantará em prol da minha causa. O meu Redentor vive, querido. Viver as grandiosidades do Senhor não é de qualquer maneira. Deus, Ele está entregando para nós, mas muitas vezes nós diminuímos o poder de Deus, olhando muito mais para a dificuldade, olhando muito mais para o gigante, do que olhando para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Pensa aí. Ou talvez você não tenha nenhuma. Eu tenho. Qual é o seu maior desafio? O que você tem buscado da parte de Deus e para você isso parece impossível? Você olha de um lado, não tem jeito. Você olha do outro, não tem jeito também. E aí eu vou te fazer lembrar de Davi. Davi olhou o gigante e ele não enxergou o gigante para derrotá-lo, mas ele enxergou o gigante. Agora sim, eu vou acertá-lo, porque ele é tão grande que não tem como eu errar. Eu quero dizer para você, o seu problema, por maior que seja, hoje cai por terra em nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos a história de Davi, eu fico pensando, porque ele, na hora que ele se propôs a estar ali, ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho do Deus dele. E aí diz que Saul colocou nele um monte de roupas de soldado, mas Davi era pequenininho. E aí ele não conseguia andar nem se movimentar, e ele fala assim: olha, eu não quero usar tudo isso. E aí ele vai lá com uma pedra, vai no rio, pega as mais redondinhas, lisinhas, e com aquela pedra ele diz: olha, você vem contra mim com insultos e tudo mais, mas eu vou com o Senhor dos senhores, com o Senhor que tem um exército. Então a sua luta não pertence a você, querido. Tem gente aqui preocupado, mas Deus está falando assim: olha, não te preocupes mais não. Eu estou guerreando em prol da sua causa. Eu estou guerreando em prol da sua causa. Talvez se Davi ficasse olhando o tamanho daquele gigante como os outros, ele não ia ver a grandiosidade de Deus se manifestar através do ato dele. A grandiosidade de Deus quer se manifestar na sua vida através da sua fé. A grandiosidade de Deus quer se manifestar na sua vida através da sua fé. Não importa o tamanho da sua adversidade, o tamanho da sua luta, o tamanho da sua tristeza. Tem pessoas que acham que a tristeza não vai ter fim. Tem pessoas que elas acham que elas vão viver a vida inteira tristes. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é a tua alegria. E nessa noite receba a porção dobrada de alegria da parte do Senhor. Receba a grandiosidade do Senhor em forma de alegria. Aquilo que é impossível aos seus olhos é possível para Deus. Isaías 40, 26 diz assim, olha: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Já pensou nisso, gente? Olha que versículo lindo. Você já leu esse versículo? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e as chama todas pelo nome. Primeiro ele diz assim, olha lá para Abraão, olha para o céu e vê se você pode contar as estrelas. E aí nós caminhando, chegamos lá em Isaías, diz assim, que ele chama todas as estrelas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer, de obedecer. Você acha que o Deus que fez grandiosidade, que abriu um mar vermelho para que o povo dele passasse, que abriu o mar vermelho, que enquanto não passou, o último, não importava se era criança, se era velho, se era adulto, enquanto não passou o último, as águas não fecharam novamente. Você acha que ele não está de olho no que você está passando? Ele está, e ele nessa noite está falando assim, olha, pare de te preocupar, deixe comigo, eu cuido de você.
A grandiosidade do Senhor, ela se manifesta nas nossas vidas de maneiras imensas. O povo ali, quando saiu do Egito, ele viveu essa grandiosidade de Deus sobre a vida deles. Mas aí nós lembramos o que eu falei no início? Eu até posso questionar, mas eu não posso murmurar. E aquele povo murmurou. E Deus, manifestando as grandezas dele: quer carne? Toma carne. Tem sede? Toma água. À noite é frio? Vou colocar uma coluna de fogo. Ah, de dia tem sol? Vai ter também. Vai ter nuvem para cobrir. Vocês não vão ser esturricados pelo sol. Mas muitas vezes, mesmo assim, mesmo Deus falando, mesmo Deus fazendo, mesmo Deus cuidando, nós continuamos reclamando. Mesmo Deus falando: olha, não se preocupes mais, somente creia. Continuamos reclamando. Mas hoje Deus está aqui para te falar assim: não murmures mais. Simplesmente converse comigo. Você já teve uma conversa séria com o papai? Já falou assim: ó, pai, eu quero viver essa grandiosidade na minha vida. Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas eu quero viver essa grandiosidade. Eu lembro que eu vivia conversando com Deus e falando: Senhor, eu não quero mais somente ouvir testemunhos, Pai. Eu quero viver a minha bênção. Senhor, é muito bom me alegrar com a bênção do outro, mas Senhor, é tempo de eu viver a minha também. É tempo de eu viver essa grandiosidade sobre a minha vida. E o Senhor falava assim para mim: continue adorando, continue obedecendo. E no momento certo, Deus trouxe tudo aquilo e muito mais, para que eu visse que Ele é grandioso, que Ele supera expectativa, que Ele transforma situações, que Ele não olha raça, cor, tamanho, Ele não olha nada, querido. Ele não está olhando para a sua aparência física, mas Ele está olhando qual é o tamanho da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Abraão foi conhecido como o pai da fé. E nós vemos que por conta dele nós somos abençoados até hoje. A palavra do Senhor em Lucas 1:37 diz assim, olha: porque para Deus nada é impossível. Sabe o que está falando? Para o Deus que você serve, que é grandioso, não tem doença impossível de ser curada. Para o Deus grandioso que você serve, não tem problema que não pode ser solucionado. Para mim e para você é impossível, mas para Ele não há coisas impossíveis. Ele é aquele que transforma o choro em alegria. Ele é aquele que quando você pensa que não vai ter mais jeito, que chegou o não para sempre, e às vezes Ele permite o não. Mais uma vez lembrando de Jó. Jó teve que passar por momentos de dores para viver a grandiosidade de Deus. Talvez você esteja passando por um momento em que esteja doendo. Querido, quando fala de luta, é luta de verdade, é luta que dói, é luta que faz você chorar. Sabe para quê? Para que você desanime? Não. Mas para que você permaneça fiel. Para que você ore e fale assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, Senhor. Ainda que eu não enxergue nada, mas eu sei que os céus estão se movimentando. Eu sei que tem anjos se movimentando agora. E eu quero dizer para você, igreja, ainda que você esteja aí sentado, pensando agora: será, meu Deus, tem anjos se movimentando neste lugar. Tem anjos passando para lá, para cá. E tem anjos do Senhor entregando coisas que eram impossíveis. Mas quando a grandiosidade de Deus se manifesta sobre a nossa vida, nada mais é impossível. E as pessoas olham e falam: o quê? É sério? Aconteceu isso mesmo? Em meio à pandemia, Deus abriu uma porta de trabalho. Em meio à pandemia, Deus abriu a compra de uma casa, de um carro. Em meio à pandemia, você passou ileso. Em meio ao vírus, você pegou o vírus e ainda assim ficou sem sequela nenhuma. Este é o Deus que nós servimos. Se você crê, glorifique a Ele com uma salva de palmas bem alegres. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você acha que esse Deus, que as estrelas obedecem, que o mar obedece, que o vento obedece, você acha que esse Deus, Ele mudou?
Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele não depende das estações do ano. Ele não depende se o mundo está passando por uma pandemia ou se o mundo está em paz, entre aspas. Ele não depende de abrir uma porta para você, porque a economia está boa ou está ruim. Ele não depende de te curar, porque o médico falou que é possível a cura. Ou ele não depende de deixar você permanecer com a doença pelo resto da vida, porque o médico falou que não tem cura. Ele não depende, porque Ele é Deus. Você crê nessa grandeza do seu Deus? Ele não depende. Ele não depende do seu agir. E muitas vezes nós achamos que Deus está dependendo do nosso agir. E nós fazemos biquinho para Deus e esquecemos da grandiosidade dEle. Nós ficamos de bico quando Deus fala um não para nós. Mas o não de Deus é para nos abençoar, é para nos ensinar. É para que possamos viver coisas maiores. Quando Deus tira algo da nossa vida, nós queremos ficar tristes. Ah, Deus, eu tenho orado. Eu tenho ido para a igreja, eu tenho pregado, eu tenho cantado, eu tenho sentado, eu não sei. E o Senhor não vai me dar isso. Isso eu não estou falando só para vocês, não. Eu já passei por isso. De fazer campanha, de orar de madrugada, orar em família e falar, Senhor, agora vem o sim de Deus. E aí, sabe a resposta de Deus? Não. Não faça. Não é para fazer. Não estou eu nessa causa. E aí, vamos tirar a palavra, não é assim? Ai, se sai numa palavra maravilhosa, eis que te digo sim, glória a Deus. Deus falou, mas se Deus falar assim, não é tempo. Então vamos tirar de novo. Como é que eu vou viver a grandiosidade de Deus se eu não confio que o meu Deus está na direção de todas as coisas? Abraão creu quando o Senhor tirou ele de lá de dentro, onde ele estava na tenda, e falou assim, olha, sai aqui. Está vendo? Está vendo tudo isso aí? Você consegue contar? Ah, Senhor, eu já imagino Abraão, né? Senhor, eu não consigo não, porque, né? Então, a sua descendência será muito maior do que isso. Então, não se apegue à sua dificuldade, nem ao seu problema. O que Deus tem é muito maior do que tudo aquilo que você possa imaginar. Abraão olhou aquilo. Meu Deus, mas e ele ainda questionou. Mas olha, eu não tenho filho, não tenho nada. Como é que vai vir uma descendência? Acho que eu vou ter que ter outro filho. Tanto é que Abraão até fez isso, né? E veio Ismael. E aí mais uma coisa. Você não vai viver a grandiosidade de Deus enquanto você ficar colocando do seu jeito. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deus não tem Ismael para a sua vida. Deus tem Isaac para a sua vida. Amém? Deus não tem Ismael para a sua vida, Deus tem Isaac. Deus não tem a bênção em cima do mordomo, mas Ele tem sobre a sua casa e sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Deus capaz de abrir o mar. Talvez você esteja enfrentando desafios, enfermidades. Talvez as pessoas olhem para você e não deem nada por você. Quantas pessoas que olhavam para mim, e eu era conhecida como a esposa do Lúcio. Nem meu nome não sabiam, gente. É sério. Isso na igreja. Mas eu entendo o que Deus estava fazendo. Deus estava tratando algo dentro de mim. Às vezes Deus quer que você viva a grandiosidade dele, mas primeiro Ele precisa te tratar. Eu precisava ser tratada. E eu precisava sair da minha zona de conforto, porque era muito fácil eu falar assim, o Lúcio faz. Na época não era pastor, né? Ah, o Lúcio faz. Ah, quando ele foi ungido a presbítero. Ah, o presbítero faz. Reunião? Não, eu não vou, ele vai. Eu podia viver dessa maneira, a grandiosidade de Deus. Não tem como você viver a grandiosidade de Deus enquanto você não se posiciona. Nessa noite, Deus está convidando você a se posicionar. Deus está falando para você, olha, se posicione. Quem capacita sou eu. Não pense que você virá preparado. Não pense que você já vai vir, e muitas vezes isso é o nosso ego também. Porque no meu coração eu achava, eu não posso errar.
eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que sair do púlpito e, nossa, olha, falou direito, não errou nenhuma palavra. E aí sabe o que Deus faz até hoje comigo? Já quase quebrei meu dente com o microfone, porque Deus fala assim, olha, você nunca vai ser perfeita. Cada dia mais a sua dependência tem que vir de mim, que sou grandioso. A nossa dependência tem que vir dele. Não é os seus diplomas, não é, mas é a sua disponibilidade para esse Deus. É tempo de nós renovarmos a aliança para viver a grandiosidade de Deus. Quantas pessoas que já não têm mais aliança com esse Deus? E aí você fala, como assim renovar a aliança? E nós continuamos lá em Abraão, e olha o que diz Gênesis 17, do 2 ao 9. Como tem sido o seu compromisso com esse pai? Pensa por um minutinho, como tem sido o seu compromisso? Ou você quer viver as grandiosidades de Deus, mas sem ter compromisso com aquele que é grandioso? Ou você quer viver a bênção do Senhor, mas você não quer ter compromisso nenhum? E olha o que o Senhor fala sobre isso. Gênesis 17, do 2 ao 9, diz assim: e porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te frutificarei grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estava falando tudo isso aqui, gente, para um homem que não tinha filhos, sem possibilidades. Olha o que Deus está falando com ele. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a sua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. E ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Deus está falando assim: eu tenho coisas grandes para te entregar, mas cadê a sua aliança comigo? Como é que está a sua aliança com o Pai? Como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua intimidade com esse Deus? Como é que está? Não se assuste com o que vai acontecer se Deus te chacoalhar e te colocar em meio a desafios, porque Deus faz isso para nos tirar da zona de conforto, para vivermos coisas grandiosas. E aí, quando o Senhor falou isso para mim, Ele me levou a pensar em José. E aí eu fui ler hoje a passagem de José, e sabe o que eu descubro? Que se Deus não tivesse permitido que os irmãos de José tirassem ele dali, colocassem ele naquela situação, jogassem ele numa cova, se ele não fosse vendido como escravo, ele nunca sairia da barra do pai. Ele nunca sairia dali, porque ele era mimado pelo pai, porque ele era muito amado pelo pai. É ruim isso? Não, não é ruim, mas o pai por ele mesmo não deixaria ele sair dali. E aí Deus vai, tira José daquele lugar de conforto, põe ele em uma situação difícil, e depois tira ele da cova, tira ele da prisão, tira ele de ser escravo e transforma ele em governador. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, Arabassúria, Anaias, mas eu sei que o meu Deus vai tirar você da onde você está e te colocar como cabeça. A palavra do Senhor diz que nós não nascemos para ser cauda, e sim cabeça. E essa é a noite que Deus escolheu para mostrar a grandiosidade dele sobre a minha e a sua vida. Oh, decanta labanais. Olha só que Deus tremendo. Ele tira, ele faz um rebuliço, ele faz um terremoto, ele tira você do seu momento de conforto. Talvez Deus te tirou de algum lugar onde você achava que estava muito bom. Talvez Deus tirou você de um lugar que você achava, nossa, aqui eu tenho segurança. Eu quero dizer para você que a sua segurança está no Todo-Poderoso. Não está no que você tem, não está nos seus bens, não está no seu trabalho, não está no dinheiro que você tem, mas está no Senhor.
Quando nós estamos com a nossa segurança nele, não importa. O mundo roda, vem terremotos, e nós sentimos, mas nós continuamos glorificando a Deus, porque nós sabemos que com Ele é imutável, querido. Por que tantas pessoas sofreram tanto, desde 2020 até agora? Porque a sua segurança não estava no Senhor, mas estava naquilo que ela tinha. E quando você tem a segurança no Senhor, Ele está com você em todos os momentos, e não deixa faltar nem coisas grandes, nem coisas pequenas, e abre porta em meio à pandemia, e abre oportunidades em meio à sequidão, e você está passando pelo deserto, e a grandeza do Senhor continua manifesta na sua vida, e você está passando pela pandemia, e a grandeza do Senhor continua manifesta sobre a sua vida. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Você está entendendo que Deus está falando para você: eu não esqueci de você. Às vezes parece, né? Quando o problema é muito sério, nós olhamos e pensamos: e agora? O que eu vou fazer? A palavra do Senhor, ela mostra para nós uma mulher, para você entender que não é sobre o que eu e você temos, e sim sobre o que nós somos perante o Senhor. Lá no Novo Testamento nós encontramos uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. E a palavra do Senhor diz assim, que ela já tinha gasto os seus bens. Sabe o que significa? Era uma pessoa rica. Era uma pessoa que tinha bens. Ela gastou tudo que ela tinha e não foi curada. E talvez nós, na nossa insensatez, nós pensamos: se eu tivesse dinheiro eu seria mais feliz. Ah, se eu tivesse um bom convênio, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse... Não. Se você entregar nas mãos do Senhor, é Ele que vai transformar essa situação. Viver a grandiosidade do Senhor não depende do que eu e você temos. Porque aquela mulher, ela só viu a grandeza de Deus manifesta na vida dela quando ela tomou um posicionamento. Lembra? Saiu da sua zona de conforto, pensou: bom, vão me apedrejar, porque naquela época não podia a mulher no seu período menstrual sair. Imagina aquela mulher há 12 anos. Mas eu vou enfrentar, porque somente se eu tocar nas vestes, Ele não precisa nem me ver, eu vou tocar. E quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, dele sai virtude, e ela vive a grandiosidade de Deus através da cura, amém? Ela vive a grandiosidade de Deus através da cura. Abraão, por conta dele, eu e você somos abençoados. Lá em Gênesis 12:3, no versículo final diz assim, olha, no final do versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está falando? Mude o seu posicionamento e toda a sua família será abençoada. Mude o seu posicionamento e tudo ao seu redor será abençoado também. Mude a sua forma de agir, de falar, de crer. Comece a acreditar, comece a colocar a sua fé em prática. Não é fácil muitas vezes, dói. Eu já passei também por isso. De olhar e falar: Senhor, o Senhor é grandioso, mas na minha vida não acontece nada. E Deus estava só me tratando e preparando para que eu estivesse preparada para viver essa grandiosidade. Não adianta Deus colocar algumas coisas sobre a sua mão, se você não souber administrar aquilo, se você não estiver preparado para aquilo, querido. Quando nós cuidamos das coisas que é do Senhor, Ele começa a cuidar da nossa. Na nossa vida aconteceu dessa maneira, quando nós nos disponibilizamos totalmente para o Senhor e para a obra, e nós não pensávamos mais em nada, e aí Deus começou a agir. E aí veio casa, e aí veio carro, e aí veio bons trabalhos, e aí veio prosperidade, e aí Deus diminuiu o cansaço, diminuiu o estresse.
Porque nós estávamos preocupados com a obra do Senhor. Porque nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Para viver a grandiosidade de Deus, você não vive de qualquer maneira. Abraão não viveu de qualquer maneira. Ele teve que sair do meio da parentela, saiu da sua zona de conforto. Ele teve que crer no que Deus falou com ele. Ele foi provado, a sua fé foi provada. Você está preparado para Deus olhar e falar assim? Entregue o seu tudo. Entregue o seu tudo. Abraão foi próspero. E através dele, está aqui, eu li para vocês. Nós até hoje somos abençoados. Mas teve um momento que ele teve que pegar o tudo dele. Aquele homem que não tinha descendência, que pensou que seria um mordomo, que seria o descendente de todos os bens que ele tivesse. De repente vem um filho. Já vem em idade avançada. Quer dizer, eu entendo quando eu leio a palavra que a possibilidade de ter outro, Deus já deixou claro ali, olha, é esse. E aí de repente Deus fala assim, olha, então agora me dá seu filho. Eu tenho 2. Não sei se pedissem para mim um pedacinho do dedo de alguém ali, eu não teria coragem. Eu não teria. Nem se eu tivesse 5, nem se eu tivesse 10, não teria. Mas aquele homem, quando o Senhor falou assim, olha, me dê seu tudo, vai me dar. E aquele homem estava colocando em jogo, não só, gente, a questão dele perder o filho, ele perderia tudo. Porque imagine, eu fico imaginando o pastor Lúcio sai, com o Heitor e com a Gabi, quando ele volta sem ou volta só com um. Pelo amor de Deus. Né? Acho que as mulheres já iam entrar em desespero. Imagine Sara. Esperou anos, foi humilhada por Agar. E de repente vem a grandiosidade de Deus na forma de um filho. E aí Abraão pega o filho e leva. E ele sabia o que iria acontecer. Mas ele foi fiel a Deus. E ele, por conta dessa fidelidade, ele viveu todas as grandezas de Deus sobre a vida dele. Coloque a sua fé em prática. É tempo de você renovar a sua aliança com Deus. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar prostrado. Não é tempo de reter o que é de Deus. Tem gente que retém tudo. Retém a adoração. Retém o louvor. Retém tudo. Não consegue se colocar na presença de Deus durante 2 horas com o coração voltado para entender o que Deus quer falar. Acha que a igreja precisa do dinheiro. Querido, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de você e Deus. É você com Deus. Talvez Deus te peça tudo mesmo. Eu já tive situações onde eu fui procurar e olhava na bolsa e eu queria encontrar um valor pequeno, porque o valor maior que tinha era para passar um mês. E eu não achava. E dando a hora do dízimo e da oferta. E eu falei, Senhor, estou entregando, Deus. Vou entregar. E eu falei, vou entregar. Já não tem nada mesmo, deixa eu entregar o que tem. Queridos, naquela mesma semana, Deus multiplicou 100 vezes mais aquilo que Deus viu que eu dei de coração. Não é o princípio da troca, mas é um princípio da fé, da entrega. Lá em Isaías 64:4, Deus está falando assim, olha, não desanime e não pare. E olha o que diz, esse versículo ele é muito tremendo, porque ele diz assim, ó, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. As grandiosidades do Senhor serão manifestas sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu convido a igreja que se coloque de pé. Deus não se esqueceu de você, querido. Você está preparado para viver as grandezas do Senhor sobre a sua vida? Lembre-se, Deus ele vai tirar você da sua zona de conforto. Ele quer provar a sua fé. Ele quer ver se você realmente crê.
E se você realmente confia? Abraão, Jó, José, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros na Bíblia, Gideão. Eles viveram as grandiosidades de Deus e às vezes o inimigo ele quer nos enganar e falando assim, mas foi naquela época. O nosso Deus é imutável, Ele não muda. O que está escrito nessa palavra é aquilo que você vai viver sobre a sua vida. Deus curava no passado, Ele cura ainda hoje. Deus salvava no passado, Ele salva ainda hoje. A grandeza do Senhor, ela se manifesta de uma maneira tão intensa, que quando nós vemos, tudo está transformado e a nossa mente também está transformada. O que dizer?